Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um feliz sábado. Eu estou muito feliz porque nessa semana nós atingimos 900 inscritos aqui no canal. Então, muito obrigado para você que está me assistindo, que já é inscrito aqui no canal. Se você está me assistindo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Lembre-se que aqui, eu acho que no meu canto esquerdo tem um quadradinho vermelho que você pode clicar e já se inscrever no canal. Se não, aqui embaixo mesmo, você clica ali inscrever-se nas letras em vermelho. Se inscreve no canal, clica no sininho. Sempre que tiver oportunidade, também coloque aqui seus comentários nos vídeos. Isso já falei aqui no canal, especialmente nas meditações. Cada ato desse favorece para que os vídeos do canal A Busca possam alcançar mais pessoas. É assim que o YouTube funciona, creio que você já sabe disso. Então, estou muito feliz. Mais uma vez, agradeço a todos aqueles que se inscreveram no canal. O que eu sempre apelo para você aqui, se tem feito diferença para você esses vídeos, seja as meditações, seja os sermões que tenho postado, encaminhe para outras pessoas, encaminhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam ter acesso também a estudar esses vídeos e através desses vídeos estudar e se aprofundar mais na Bíblia e no Espírito de Profecia. Estamos numa série escatológica e nós vamos dar continuidade aqui hoje falando sobre a segunda parte, falando sobre o arrependimento escatológico, o papel do arrependimento nesses últimos dias. A partir de hoje você vai perceber que os vídeos aqui no canal vão melhorar no sentido da iluminação. No Dia dos Pais, agora eu recebi das minhas filhas um presentaço. É uma luz que você não está podendo ver agora, mas essa luz ela é profissional e está dando uma qualidade maior para o vídeo. Então você pode ver nos vídeos anteriores que normalmente eu gravo os meus sermões aqui durante o dia. Eu tenho um ponto específico aqui na minha casa que eu gravo ou aqui no meu quarto ou então na sala onde tem uma grande janela, mas quando está muito sol, às vezes passa uma nuvem, o sol se esconde e você pode perceber a diferença. Às vezes na edição ali eu tento melhorar, mas eu não entendo muito bem desse negócio de edição, ainda estou aprendendo, então não fica com a qualidade de 100% de imagem. Mas agora com essa luz que eu ganhei das minhas filhas, eu acho que vai ficar muito bom, muito legal. Obrigado aí, minhas filhas. Muito bem. Quero mandar um grande abraço para os irmãos lá na igreja da Geórgia. Eu me esqueci exatamente o distrito lá, Pastor Mateus. A gente está fazendo uma série, uma live, uma série de estudos todo sábado à tarde e está sendo muito legal. Então, um abraço para os irmãos lá da igreja da Geórgia. Um abraço para os irmãos lá das muitas igrejas que eu trabalhei na região sul de São Paulo. Muita gente, eu tenho recebido feedback lá, o pessoal tem assistido. Um grande abraço para todos vocês aí da Paulista Sul. Deus continue abençoando vocês. As muitas igrejas, repito, que eu passei por lá. Um grande abraço para os irmãos aqui de Lancaster também, que preguei há 2 sábados atrás lá. Sábado, daqui 2 sábados eu prego lá de novo. Ou sábado que vem, acho. I don't know. Um grande abraço para os irmãos de Lancaster, para os irmãos de Framingham, para os irmãos da igreja de Lowell, também está agendado que eu vou pregar lá logo logo. Os irmãos da igreja de Boston, várias igrejas em Boston, né? Não só uma ou duas. Os irmãos da igreja de Brockton também, os irmãos da igreja de Taunton, olha, eu começo a citar nome aqui, eu vou cometer alguma injustiça. Alguns irmãos lá da igreja de Canérica também, vou pregar nesse domingo, amanhã à noite, na igreja, fazendo live, obviamente, na igreja de Canérica. Enfim, um grande abraço para todos vocês, Deus abençoe vocês. É você que está me assistindo do Brasil, ou você que está me assistindo aqui da América, ou você que está me assistindo em qualquer parte do planeta. Muito obrigado mais uma vez, não só por você assistir, mas por você ter se inscrito no canal. Apelo de novo, não deixe de assistir nenhum dos vídeos que postei aqui no canal. São de extrema importância. O estudo de hoje é um dos tops assim de assunto, no sentido de conhecimento. Conhecimento que nós precisamos obter. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, lembre-se que a semana passada começamos a falar sobre o arrependimento, mas eu lancei as bases bíblicas para o arrependimento. Hoje nós vamos continuar estudando sobre arrependimento, mas especificamente, você deve ter se assustado com o título aí do sermão, especificamente sobre o arrependimento de Satanás. Nós vamos estudar o que Ellen White falou sobre o arrependimento de Satanás. Bom, primeiramente quero dizer que Satanás se arrependeu. E aí você vai entender o porquê. Ou você vai entender o porquê também. E vai entender o contexto, quando exatamente ele se arrependeu. E nós vamos extrair então algumas lições que Ellen White nos deixou sobre o arrependimento de Satanás, que obviamente não foi verdadeiro. Para que a gente possa se arrepender de forma legítima
e de forma que efetivamente transforme a nossa vida e que nos prepare realmente para recebermos o perdão e a salvação, precisamos compreender, ao meu ver, como é que se deu o arrependimento de Satanás, para que a gente possa entender como é que funciona o arrependimento falso e como é que funciona o arrependimento verdadeiro. No sábado que vem, vamos continuar estudando o arrependimento. Talvez eu já termine no sábado que vem, porque também a gente não pode se prolongar muito sobre um tema, um assunto específico, que a gente tem alguns outros temas para tratar aqui. Vamos estudar sobre especificamente o arrependimento de Jacó, e já vamos entrar no tempo de angústia, e vamos analisar os 3 períodos que Ellen White menciona, caracterizando aí o tempo de angústia. Logo depois, vamos estudar sobre as características dos apóstatas. Ellen White menciona algumas características dos adventistas que vão cair fora do barco, por assim dizer, nesses últimos dias, e ela menciona as características desses. Vamos analisar as características dos adventistas apóstolos. Aí a gente já está chegando no final dessa nossa série sobre escatologia. Estou preparando aqui, terminando uma série, já estou preparando outra de estudos curtos. Vou fazer uma série de estudos bíblicos aqui, curtos no canal, 15 minutinhos apenas, de estudos bíblicos mesmo, só estudo bíblico, sobre temas básicos das Escrituras. Vamos começar estudando sobre a Bíblia e vamos avançando, vamos estudar sobre as doutrinas básicas das Escrituras. Então, você que tem uma pessoa, você que é adventista, tem uma pessoa que gostaria de compreender melhor a Bíblia, eu vou fazer uma série aqui para que você possa ir mandando esses links para essa pessoa, talvez uma vez por semana, para que ela assista isso e acompanhe os estudos bíblicos. Repito, será uma série, eu não sei ainda exatamente quantos estudos, mas vamos fazer uma série, e aí você vai poder encaminhar para as pessoas que não conhecem o evangelho que nós conhecemos, para que, quem sabe, ela possa tomar uma decisão. Para aqueles do Brasil, por exemplo, especialmente lá na região sul, que já me viram fazer conferência, vai ser mais ou menos naquela linha, mas obviamente serão sermões bastante objetivos, ok? Mais uma vez, Deus abençoe você, vamos fazer uma oração e logo depois vamos então ao tema desse sábado. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela tua graça e a tua misericórdia. Muito obrigado por esse canal, que seja para a honra e glória do teu nome e que seja para o benefício dos teus filhos e das tuas filhas, e que através desse conhecimento cada um de nós possamos nos preparar melhor para o encontro contigo, que pelas profecias realmente está muito perto. Nos dê a tua graça, a tua bênção ao abrirmos a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Muito bem, canal Busca, vamos nos aprofundar agora sobre o conhecimento do arrependimento escatológico. Muito bem, vamos analisar, eu vou começar analisando alguns textos do livro Patriarcas e Profetas, do que Ellen White menciona de Satanás antes dele ter caído, antes dele ser expulso do céu. Lembre-se que a gente baseia esse nosso estudo, basicamente, no livro de Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12, basicamente esses 3 livros da Bíblia, capítulos especificamente, que a gente baseia o nosso estudo sobre a queda de Satanás. Então, vou ler 3 textos do Patriarcas dos Profetas, onde Ellen White menciona algumas coisas importantes antes de Jesus ter expulso, ou de Satanás ter sido expulso do céu. Aí, a partir daí, nós vamos analisar basicamente o livro História da Redenção, capítulo 3. História da Redenção, capítulo 3. Já fica aqui a deixa para que você possa ler esse capítulo agora, nesse sábado à tarde, ou amanhã, domingo. Leia esse capítulo, História da Redenção, capítulo 3. Ele é muito interessante. Então, depois que eu ler Patriarcas e Profetas, vou ler basicamente História da Redenção e termino, aí leio um outro texto do Desejado, se eu não me engano, e depois a gente termina com o livro No Deserto da Tentação, que eu também é um livro bem fininho, que eu também aconselho você ler esse livro. É de extrema importância para nós como adventistas nesses últimos dias, ok? O livro No Deserto da Tentação. Ok. Vamos então ao contexto pré-queda de Satanás. Ele já estava em processo de rebelião, e Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, nos diz assim: embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, falando de Satanás, se contudo estivesse ele disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas funções. Quase chegou à decisão de voltar, mas o orgulho o impediu disto.
Eu fragmentei um pedacinho do texto, aí o texto é um pouco maior, mas isso são frases extremamente importantes. Ellen White está mencionando que Satanás, num dado momento, ele deixou de ser querubim, o querubim cobridor, que era a característica. E um dia eu quero fazer um estudo aqui sobre esse querubim cobridor. É bastante interessante que a Bíblia fala sobre ele. Mas Ellen White está mencionando que num dado momento, nesse processo de rebelião, ele deixou de ser o querubim cobridor, mas ainda não tinha sido expulso. A porta da graça, por assim dizer, ainda estava aberta para ele, embora ele já estava em processo de rebelião e já tinha deixado a sua função, inclusive, com base nessa frase de Ellen White. Ele já tinha sido deposto da sua função de querubim cobridor. Agora, essa frase é interessante. Ellen White diz, está aparecendo pequena aqui, ela diz: se contudo estivesse ele disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador, satisfazendo e preenchendo o lugar designado a ele no plano de Deus, teria sido reintegrado às suas funções. Então ele já tinha perdido as suas funções, e se ele tivesse humildade de querer voltar para essas funções de maneira humilde, Deus teria reintegrado ele. Ele não tinha sido expulso ainda, estava em processo de rebelião, já tinha deixado a sua função. Ok? Ellen White continua. Com grande misericórdia, de acordo com o seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Então, duas frases aqui de Ellen White que nos mostra que Deus suportou longamente Satanás. Quanto tempo? Não sabemos. Quanto tempo Deus suportou? Não sabemos. O que sabemos é que Deus suportou longamente. E na outra frase ela chega a dizer: esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar ou poderiam fazer, foi feito por Satanás. Então nada ou tudo que poderia ter sido feito para Satanás voltar, foi feito. Ele escolheu, ele decidiu. E nós sabemos, não tem explicação o pecado. Como é que se explica o pecado nascer na mente e no coração de um anjo criado perfeito, vivendo num ambiente perfeito? Realmente não tem explicação. E Ellen White, num outro texto, chega a dizer que se houvesse explicação, na verdade estaríamos justificando o pecado. Último texto do Patriarca dos Profetas que quero ler, Ellen White diz: um compassivo Criador, sentindo terna piedade por Lúcifer e seus seguidores, procurava fazê-los retroceder do abismo de ruína em que estavam prestes a imergir. Não tinha emergido ainda. Estavam prestes a imergir. Sua misericórdia, porém, foi mal interpretada. Se você continuar lendo, você vai perceber que Satanás usava as palavras de Deus contra os anjos, para fazer com que os anjos entendessem e interpretassem mal o que Deus estava falando e tentando fazer, no caso, fazer com que Satanás voltasse. Ou seja, por esses três textos entendemos que foi um processo a queda de Satanás. É claro, num dado momento ele foi expulso de maneira definitiva, e aí não foi um processo, foi realmente expulso no momento estanque. Mas essa queda dele foi um processo, esse foi um desenvolvimento, o pecado no coração e na mente dele. E você percebe que primeiro ele perde sua função, onde Ellen White diz, olha, naquele momento que ele perdeu a função, seria uma disciplina, vamos dizer assim, se ele se humilhasse, ele poderia voltar. Mas ele não se humilhou. Quase, mas não foi. Aí Ellen White menciona que um Deus misericordioso, compassivo, amoroso, suportou longamente a Lúcifer, mas não teve jeito. Então ele foi expulso, ok? Então esses três textos foi para pontuar esses momentos prévios da queda de Satanás. E então ele é expulso. E quando ele é expulso, agora eu começo a ler. Eu vou ler um texto de primeiros escritos antes de entrar na história da redenção, já depois da queda, ok? Os primeiros textos do Patriarca dos Profetas foi antes da queda. Agora Lúcifer já foi expulso do céu. Ellen White, no primeiros escritos, diz assim: depois que Satanás e os que caíram com ele foram expulsos do céu, e tendo ele compreendido que perdera para sempre toda a sua pureza e glória, arrependeu-se e desejou ser reintegrado no céu. Estava disposto a ocupar o seu próprio lugar ou qualquer posição que lhe fosse designada. Primeiros Escritos 146. Veja que eu me lembro quando eu entrei para a igreja, eu fui ensinado
que Satanás, Deus não trouxe Satanás de volta depois da expulsão. Deus não trouxe Satanás de volta. Deus não aceitou Satanás de volta porque Satanás queria o mesmo posto e não estava disposto a aceitar algum outro posto. Absolutamente. Ellen White diz que ele estava, veja, não antes dele ser expulso. Lembre-se os textos do Patriarcas Profetas. Antes de ser expulso, primeiro ele perdeu o seu posto de querubim, a sua posição de querubim, e Ellen White diz que até aquele momento, se ele quisesse voltar, ele teria volta. Mas uma vez que ele foi expulso, Ellen White diz que ele se arrependeu, então ele desejou voltar, mesmo que fosse para qualquer posto que Deus quisesse colocar ele. A frase que Ellen White diz e que nos surpreende e que foi a base para eu fazer o estudo que eu estou apresentando agora, ela diz: arrependeu-se e desejou ser reintegrado no céu. Arrependeu-se. Por essa razão eu estou dando o título desse sermão da forma que eu dei, sobre o arrependimento de Satanás. Então Satanás, exatamente, a Ellen White está mencionando que Satanás se arrependeu, mas a partir de agora nós vamos analisar a natureza do arrependimento de Satanás. Irmãos, vocês se lembram que desde o começo dessa minha série sobre escatologia, eu tenho dito que nós não compreendemos ainda a importância e o papel do arrependimento nesses últimos dias. Muitos de nós, adventistas, pensamos que o arrependimento, temos uma imaginação, ou temos um pensamento, ou um conhecimento muito superficial do que seja efetivamente o arrependimento. A gente tem uma ideia muito pequena, muito apequenada, muito limitada, muito embaçada a respeito do arrependimento. E é por essa razão que eu tenho falado desde o começo aqui da minha série. Nós não compreendemos ainda, como adventistas, o papel do arrependimento nesses últimos dias. Então, a Ellen White está dizendo que Satanás se arrependeu. E ele não. Veja, ela não disse aqui nesse texto que ele só queria voltar para o seu posto. Só sei se for o meu posto que eu tinha antes. Não. Ele se submeteu. Ele diz: não, eu quero, mesmo que seja para outro posto, mas eu quero voltar, estou arrependido. Mas vem a pergunta, ou as perguntas, poderíamos fazer algumas. Esse arrependimento de Satanás foi genuíno? Como é que se deu esse arrependimento? Detalhes desse arrependimento. Por que ele se arrependeu e ele não voltou para o céu? Por que Deus não aceitou esse arrependimento dele? Como é que se deu esse arrependimento? De que natureza era esse arrependimento? E se era realmente um arrependimento verdadeiro, por que ele não foi reintegrado ao céu? São questionamentos que esse estudo vai responder a partir de agora, ok? Agora eu entro no livro História da Redenção, onde Ellen White... Irmãos, analise, leia esse capítulo 3 do livro História da Redenção. Leia hoje ou amanhã, leia com atenção, sublinhe, ou mesmo seu material eletrônico, faça marcações. É extremamente interessante esse capítulo aqui. Muito bem, lembre-se que o nome do capítulo é Consequências da Rebelião. História da Redenção, Ellen White diz: Satanás estava espantado ante sua nova condição, porque agora ele tinha sido expulso. Sua felicidade acabara. Antes de sua queda, nenhuma sombra de descontentamento tinha turbado sua perfeita alegria. Agora, tudo parecia mudado. As faces que tinham refletido a imagem de seu Criador estavam melancólicas e em desespero. Conflito, discórdia e ásperas recriminações existiam entre eles. Antes de sua rebelião, estas coisas eram desconhecidas no céu. Satanás agora observava os terríveis resultados de sua rebelião. Olha essa frase. Satanás agora observava os terríveis resultados de sua rebelião. Ele estremecia e temia encarar o futuro e contemplar o fim destas coisas. Aí você já começa a entender a natureza do arrependimento de Satanás. Ellen White diz, ele se arrependeu. Mas qual foi a natureza desse arrependimento? Veja, frases extremamente reveladoras que Ellen White menciona aqui no livro História da Redenção, no capítulo 3. Muito interessante. Ela diz, vou colocar pequenininho aqui, vou repetindo algumas frases aqui, você pode me acompanhar. Ele estava espantado ante sua nova condição. Estava espantado, ele não esperava que ia ser assim. Aí ela diz, sua felicidade acabara. Antes de sua queda, nenhuma sombra, nenhum descontentamento, havia perfeita alegria.
Agora tudo parecia mudado. As faces que tinham refletido a imagem de Cristo, Criador, as faces estavam melancólicas e em desespero. Agora, tudo que era harmonia no céu, agora ela diz, era conflito, discórdia e ásperas recriminações entre eles. Percebe? Ela diz que Satanás agora observa os terríveis resultados de sua rebelião. E olha a expressão, resultados de sua rebelião. Veja, Satanás se arrependeu. Mas de que natureza foi esse arrependimento? Ellen White está mencionando que agora ele analisa a vida dele, aí ele diz, espera aí, não era isso que eu esperava. Tudo era alegria, tudo era paz, mas agora críticas, discórdias, discriminações, ásperas recriminações, era tudo diferente, percebe? Olha esse outro texto. Palavras de discórdia e ira caíam aos ouvidos do grande líder rebelde. Onde estava? Não era isso tudo um horrível sonho? Fora lançado fora do céu. Os portais do céu nunca mais se abririam para admiti-lo. Veja, algumas pessoas pensam que depois que Satanás foi expulso do céu, ainda tinha chance para ele voltar. Não. As pessoas que pensam assim, pensam que Satanás tinha chance de voltar até a cruz. Não. Assista o meu vídeo que postei aqui, está aparecendo aqui no cartazinho aqui em cima. Assista o meu vídeo que postei aqui sobre as 3 expulsões de Satanás. Aí você vai entender o que aconteceu na cruz. Quer entender o que aconteceu na cruz em relação a Satanás? Assista esse meu vídeo que está aparecendo o link aqui em cima, ok? Satanás, quando foi expulso do céu, fechou a porta da graça para ele. Na verdade, ele foi expulso justamente porque fechou a porta da graça para ele, ok? Então, lembre-se dos 3 textos que li. Agora você está entendendo por que eu demorei ou li 3 textos do Patriarca e dos Profetas logo de início, para mostrar que antes de Satanás ser expulso do céu, ainda tinha chance. Ele perdeu a sua função e ainda tinha chance de voltar à sua função, de readquirir a sua função mediante arrependimento. Mas uma vez que ele foi expulso, Ellen White está dizendo, os portais do céu nunca mais se abririam para admiti-lo. Já estava determinado, uma vez que ele foi expulso do céu, já estava determinado que ele não voltaria mais. Lembre-se os textos que li, Deus suportou Satanás longamente. A chance que ele tinha, a chance que ele teve, era enquanto ele ainda estava no céu. Deus suportou ele no céu longamente. Mais uma vez, você pode ler o livro Patriarcas e Profetas, você pode ler História da Redenção, você pode ler até o Desejar de Todas as Nações, o livro No Deserto da Tentação. Ellen White menciona que enquanto ele estava no céu, havia sim essa oportunidade. Mas uma vez que ele foi expulso, não. Então a porta da graça se fechou para Satanás quando ele é expulso do céu. Pronto. O que aconteceu na cruz? Assista o meu sermão sobre as 3 expulsões de Satanás e você vai entender. Olha esse outro texto, História da Redenção. Como não podia ser admitido no interior dos portais celestes, tá vendo? Ele não podia ser admitido dentro não podia entrar mais nos portais celestes. Satanás aguardaria mesmo a entrada para escarnecer dos anjos e procurarem contender com eles ao passarem. Veja como é claro esses textos. Ellen White, no texto anterior, diz que nunca mais se abririam os portais do céu para admiti-lo. Então ele ficaria na porta. Ellen White diz, meio que de pirraça, diz, ele ia ficar na porta, os anjos passando, os anjos leais, ele ia recriminar, ia fazer chacota com os anjos, porque os anjos escolheram ficar do lado de Deus. Essa é a estratégia do diabo mesmo, né? Essa é a estratégia do diabo. E essa é a estratégia dos filhos do diabo aqui na terra. Fazerem chacota, fazerem críticas, acusações para com os filhos de Deus. Agora, Ellen White então menciona um pouco melhor, um pouco mais ampla, ela amplia um pouco mais, agora um texto um pouco mais extenso, talvez eu divida em 2 partes para pôr na tela, desse contexto em que, lembre-se que Satanás foi expulso do céu, não tem mais volta, os portais do céu não abrem mais, ele pode até ficar do lado de fora, mas acesso ao céu ele não tem mais, fechou a porta da graça para ele, acabou. Mas lembre-se que no Primeiros Escritos ele diz que ele chegou a se arrepender. É esse o contexto que que eu estou lendo, que vou dar uma ênfase a partir de agora. Mas antes dessa ênfase, eu quero ler esse texto aqui com você, porque a gente está analisando a natureza do arrependimento de Satanás. E Ellen White menciona que ele começa a analisar que mudou. As coisas depois do pecado, depois que ele foi expulso, mudaram.
Não são mais rostos alegres, não são mais palavras amorosas, bondosas, não há mais tanto respeito assim para com ele. A respeito há, mas muita crítica, muitas palavras de discórdia, Ellen White diz. Então, ela até tem uma frase que ela diz: ser líder fora do céu é coisa completamente diferente do que ser líder, do que era ser líder lá no céu. Então, Ellen White está descrevendo o cenário que agora é uma realidade na vida de Satanás devido à queda, ok? E esse texto ele é bem profundo em relação a isso. E esse texto é uma advertência para nós que somos pregadores. Olha só. Pudesse ele voltar a ser como quando era puro, verdadeiro, leal, e alegremente abandonaria sua pretensão de autoridade. Mas estava perdido além da redenção por sua presunçosa rebeldia. E isto não era tudo. Olha o que ela diz agora. Tinha guiado outros à rebelião e à sua própria condição perdida. Quem? Anjos que nunca pensaram questionar a vontade do céu ou recusar obedecer à lei de Deus, até que ele, Satanás, o introduziu em sua mente, argumentando diante deles que podiam desfrutar um bem maior, uma elevada e mais gloriosa liberdade. Tinha sido este o sofisma pelo qual os enganara. Uma responsabilidade agora repousava sobre ele, a qual de bom grado teria renunciado. Olha que texto forte. Ellen White está mencionando agora as circunstâncias atuais depois que ele foi expulso. E ela menciona intrigas entre eles, discórdias, etc, etc. E ela menciona agora um peso que caía muito mais pesadamente, perdoe a redundância, sobre Satanás. Por quê? Porque ele foi o originador do pecado. E ele guiou outras pessoas na rebelião. Queridos, Ellen White está mencionando que pesava muito mais sobre Satanás, por ele ser o chefe da rebelião. Quando eu li esse texto para fazer esse estudo aqui, eu pensei na minha responsabilidade como pregador. A última frase ela menciona: uma responsabilidade agora repousava sobre ele, a qual de bom grado teria renunciado. Que responsabilidade nós temos como pregadores? E eu me arrepio quando eu ouço alguns pregadores adventistas. Eu me arrepio quando eu vejo e ouço alguns pregadores adventistas pregando o que pregam. Alguns pregadores adventistas, aproveitando-se dessa época de pandemia, estão assustando as pessoas. E é como se, eu entendo, como eu entendo, você não precisa acreditar em mim, você não precisa entender dessa forma. Eu respeito, não há problema. Mas é como eu entendo. Alguns pregadores, como eles querem ir além da revelação. E para ir além da revelação, eles se colocam como profetas. Então eles falam aquilo que não foi revelado. E aí é como se fosse um vício. Então eles precisam ter alguma novidade. Mas como não tem mais novidade, aí eles buscam novidades na internet. E aí baseiam seus argumentos na interpretação profética escatológica em vídeos do YouTube. Em pessoas que saem falando bobagem pelo YouTube. Queridos, eu nunca passou pela minha cabeça fazer um canal no YouTube. Nunca. Tô até gostando, confesso. Mas nunca me passou pela cabeça. De tanto eu pregar pelas igrejas e as pessoas me incentivarem, faça um canal, coloca esses sermões aí no canal, mais pessoas você vai alcançar mais pessoas, tem mais adventistas que precisam conhecer isso, etc. Pessoas me falaram, e pessoas inclusive estão me assistindo agora. Me incentivaram. Para você ter uma ideia, esse microfone que eu tenho aqui foi ganhado, uma pessoa doou. Um abraço para você, Luiz. Ele me doou, foi um dos que mais me incentivou, mora aqui na América, um dos que mais me incentivou a abrir um canal. E outras pessoas também que eu nem conheço me fizeram doações, porque o material que eu tenho é o material. Tive que comprar até computador, câmera profissional. O material que eu tenho é profissional. Eu só não sei mexer muito bem, mas é profissional. Tudo muito caro. Então, muita coisa foi do meu bolso, a maioria. O Luiz, inclusive, até me ajudou a parcelar algumas coisas. Mas algumas pessoas até me ajudaram financeiramente, que eu nem sei quem é. Me ajudaram através de outras pessoas e preferiram ficar no anonimato. Mas por que eu estou dizendo isso?
Eu só coloco esses vídeos aqui no YouTube, eu não ganho nada com isso, já falei para vocês. Mas eu só coloco isso daqui porque eu vejo no YouTube tanta coisa, muita coisa mesmo no meio adventista, que não tem nada a ver com a interpretação profética e com a verdade do Espírito de profecia. É como se os pregadores, não estou generalizando, obviamente, eu acredito que nem são a maioria, eu acredito inclusive que é a minoria, graças ao bom Deus. Mas não usam o Espírito de profecia e eles nem. Eu não sei, eu não sei, não dá para julgar e nem posso julgar. Mas a impressão que dá é que não leem o Espírito de Profecia e vão contra aquilo que o Espírito de Profecia já revelou. Se estudassem, veriam que estão indo contra. Porque eu estou dizendo até um desabafo aqui no meio desse meu sermão. Eu quero dizer para você que eu tenho postado esses vídeos aqui no canal sem ganhar nada. E para quem me conhece sabe que eu não estou exercendo o ministério pastoral aqui na América. Então eu tenho meu trabalho, que sustenta a minha família. Mas eu faço isso porque eu gosto. Eu prego nas igrejas porque eu gosto. Eu não estou pastor, mas eu sou pastor. Não tem como tirar isso de mim. Mesmo antes de eu ir fazer teologia, eu já era pastor. Esse é um chamado que Deus me fez. Agora, eu estou postando esses vídeos, estou fazendo esses vídeos aqui justamente para que você que está me assistindo, fazer como o pastor Luiz Gonçalves, né? Você que está me assistindo, tem acesso ao que Deus nos revelou através do Espírito de profecia. Porque, infelizmente, a gente não está lendo. E os pastores não têm pregado. Os pregadores não têm pregado muito sobre o Espírito de profecia. Não estou generalizando, não me interprete mal. Mas não é comum mais ver pregadores falando, abordando o Espírito de profecia com profundidade. Porque usar um texto ou outro é fácil. Então, eu apelo para que você continue estudando, continue lendo. Gaste tempo para ler o Espírito de Profecia, não só para assistir os vídeos, mas para ler o Espírito de Profecia. Ellen White está mencionando da responsabilidade de Satanás muito mais pesada do que os anjos que caíram com ele. Por quê? Porque ele incentivou os anjos. Ele foi o líder dos anjos. E quando eu li esse texto, repito, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, nós pregadores, tomemos muito cuidado com o que a gente prega. Muito cuidado. Seremos cobrados. Ellen White tem vários textos que diz claramente que nós, pregadores adventistas, seremos cobrados muito mais do que a membresia comum. Isso me arrepia e me faz tremer. Deixa eu partir para o final. Ellen White está mencionando que Satanás se arrependeu, e aí a gente levantou algumas questões aqui. Por que ele não foi readmitido se ele se arrependeu depois que ele foi expulso? Por que ele não foi readmitido? O seu arrependimento não foi verdadeiro? De que natureza era o seu arrependimento? Então eu estou mostrando textos que Ellen White começa a mencionar a realidade que Satanás passou a viver depois que ele foi expulso. Era uma realidade no céu, agora era outra realidade que ele foi expulso. E aí você começa a entender a natureza do arrependimento e por que ele não foi readquirido no céu. Ellen White continua no História da Redenção. Satanás treme ao contemplar sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro. O passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como com uma tempestade, Olha o que ela diz. Um anjo do céu está passando. Lembre-se que ele não pode entrar no céu. Eu já li o texto anterior. Ele não pode entrar no céu. Ele só pode ficar na porta. Ellen White mencionou que ele disse, não posso entrar, vou ficar na porta para fazer chacota e fazer acusação, criticar os anjos que passarem. De novo esse texto. Sua poderosa estrutura vacila como com uma tempestade. Um anjo do céu está passando. Veja que lá no começo do texto ela falou, ele está sozinho, ele está meditando sozinho. Bem no portal do céu, pelo jeito. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Esse texto é maravilhoso. Satanás está no portal do céu, porque ele foi expulso. Lembre-se que a gente está estudando o arrependimento de Satanás. Um anjo passa, ele chama o anjo. Eu quero uma entrevista com Cristo. Pergunto, o que você acha? Você acha que Cristo deu a entrevista para ele? Deu a oportunidade da entrevista? Cristo disponibilizou o seu tempo para ir lá no portal. Satanás não podia entrar mais. Satanás acabou, não tinha mais. Enquanto ele estava dentro e tinha só perdido o seu posto, podia voltar. Mas uma vez expulso, não.
Pergunto, será que Cristo deu a entrevista para ele? Concedeu a entrevista para ele? A resposta é sim. Olha só o próximo parágrafo. Então relata ao Filho de Deus que está arrependido. Jesus foi até ele e ele relata para Jesus que está arrependido de sua rebelião. E deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se ao seu sábio comando. Esse texto é maravilhoso. Satanás está na porta, vê um anjo, pede uma entrevista com Jesus, Jesus concede a entrevista, Satanás diz para Jesus, Jesus, eu estou arrependido. Qual é o contexto? O contexto desse arrependimento é Satanás agora vivenciando uma experiência que ele nunca tinha experimentado. Continua sendo líder, mas agora com discórdias, com acusações, com críticas, rostos melancólicos, tristeza no olhar, no semblante. Esse é o contexto. Aí ele diz para Jesus, Jesus, eu estou arrependido. Qual será a resposta de Jesus? O que Jesus vai falar para ele? O que Jesus disse para ele? Sabe como começa o próximo parágrafo? Ellen White diz, Cristo chorou. Satanás diz para Jesus, Jesus, eu estou arrependido. Ellen White diz, Cristo chorou. Olha esse texto. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe como pensamento de Deus, que ele, Satanás, jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Todo o céu seria manchado. Olha isso. Todo o céu seria manchado se fosse recebido de volta. As sementes da rebelião ainda estavam nele. Não basta se arrepender. Entende o que eu estou dizendo? Agora você está entendendo por que eu estou fazendo esse sermão aqui. Muita gente, nesses últimos dias, que dizem, mencionam, externam que estão arrependidos, não estão arrependidos no fundo. Veja, irmãos, como é que alguém não acredita que Ellen White foi uma profetisa? Um dia eu vou fazer um sermão aqui de como ela recebeu essas visões sobre o grande conflito. E você vai, se não conhece ainda, você vai se surpreender. Mas Ellen White está mencionando que Satanás abertamente e aparentemente, humildemente, fala para Jesus, Jesus, eu estou arrependido. Eu quero voltar para o meu posto, ou qualquer outro posto aí, sem problema, que a gente já viu, que Ellen White menciona que ele estava disposto até voltar para outro posto. E Jesus chora. E Jesus diz, eu não posso. No fundo, em resumo, Jesus diz assim, no fundo, as sementes da rebelião ainda estão dentro de você. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você acha que se arrependeu. Você acha que está arrependido. Agora, como é que Jesus podia afirmar? Como é que Jesus podia afirmar categoricamente que Satanás não estava arrependido? Lembre-se do estudo anterior? É Deus quem dá o arrependimento. Se tem alguém que sabe quem está ou não arrependido, esse é Deus, porque é Deus quem dá o arrependimento. É Jesus quem dá o arrependimento, é o Espírito Santo quem dá o arrependimento. Se eu estou pregando para alguém que não assistiu o estudo da semana passada, você não vai conseguir entender esse sermão plenamente se não estudou da semana passada. Da semana passada eu lancei as bases do estudo do arrependimento na Bíblia. Veja, Jesus está dizendo para ele, você não se arrependeu, as sementes da rebelião ainda estão dentro de você, você não se arrependeu, você não pode voltar para o céu. Percebe como a porta da graça realmente fechou para Satanás quando ele foi expulso? Na verdade, ele foi expulso porque ele já havia ido longe demais. Ellen White diz que os anjos até que não, mas Satanás sim. E aí, quando foram expulsos, aí sim, todos eles realmente já não tinham mais como. Agora, irmãos, vamos para terminar, tem mais alguns poucos textos aqui para eu ler. Como é que, usando o arrependimento de Satanás, usando esse arrependimento de Satanás, Ellen White dá dicas de como funciona o falso arrependimento e como funciona o verdadeiro arrependimento. Agora eu vou pedir para você parar tudo que você está fazendo e prestar total atenção no que eu vou dizer, nos dois textos que eu vou ler do livro História da Redenção. Porque agora esses dois textos, ela vai dizer, dar chaves para mim e para você, como é que funciona o verdadeiro arrependimento e como é que funciona o falso arrependimento. E aí ela vai mostrar por que Jesus não recebeu Satanás de volta no céu depois dele ter sido expulso. Porque o arrependimento dele não era verdadeiro. Vamos analisar dois textos que falam arrependimento verdadeiro e arrependimento falso, como é que funciona, quais são as características. Ellen White diz,
Ele não se arrependeu de sua rebelião porque visse a bondade de Deus da qual havia abusado. Não era possível que seu amor por Deus tivesse aumentado tanto desde a queda que o levasse a uma alegre submissão e feliz obediência à sua lei por ele desprezada. Veja, esse texto precisa ser lido com muita calma. Se você não entendeu direito, eu vou pôr ele de novo na tela e pause e leia, releia, leia, releia. Eu estou inclusive na edição tentando colocar algumas palavras em cor, mas eu não consigo fazer isso. Então parece tudo branco aí, mas ok. Vou colocar de novo na tela. Ele não se arrependeu de sua rebelião porque visse a bondade de Deus da qual havia abusado. Não era possível que seu amor por Deus tivesse aumentado tanto desde a queda que o levasse a uma alegre submissão e feliz obediência à sua lei por ele desprezada. Quais são as características do verdadeiro arrependimento? Porque lembre-se que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então pode ser que a gente ache que nos arrependemos verdadeiramente, mas não temos arrependido verdadeiramente. Então quais são as características do verdadeiro arrependimento? Ellen White diz, ele não se arrependeu porque visse a bondade de Deus. Então o verdadeiro arrependimento enxerga a bondade de Deus. Lembra que eu disse aqui em vários vídeos aqui atrás, nos estudos anteriores? Temos que enxergar a bondade de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus. Temos que enxergar a malignidade do pecado, a malignidade do diabo. E temos que enxergar também quem verdadeiramente nós somos. E tudo isso depende de humildade e sinceridade. Já tenho falado isso aqui em alguns vídeos. Ellen White diz que o verdadeiro arrependimento enxerga a bondade de Deus. Você tem enxergado a bondade de Deus? Eu tenho enxergado a bondade de Deus? Lembre-se que o texto bíblico que li a semana passada diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Enxergamos a bondade de Deus ou a gente só acha que se arrependeu? Quer saber se você realmente se arrependeu de verdade? E eu não estou mencionando se arrepender só a um pecado específico. É certo que nós temos que nos arrepender de pecados específicos, mas na verdade a Bíblia menciona uma vida de arrependimento. E eu vou falar isso com mais detalhes a partir do sábado que vem. Então o verdadeiro arrependimento enxerga a bondade de Deus. E aí está aparecendo pequenininho aqui, Ellen White diz, não era possível que seu amor por Deus tivesse aumentado desde a queda. Ou seja, o verdadeiro arrependimento tem como consequência nós amarmos mais a Deus. E qual é a consequência de nós amarmos mais a Deus? O verdadeiro arrependimento enxerga a bondade de Deus. O verdadeiro arrependimento faz com que a gente ame a Deus mais. Veja que tudo vem dele. Ele me dá o arrependimento. E o que me faz me arrepender é a bondade dele. Enxergar a bondade dele. E uma vez que eu me arrependi verdadeiramente, o meu amor por ele aumenta. E qual é a consequência do meu amor por ele aumentar? Ele antes diz, alegre submissão e feliz obediência à sua lei. Então, quando eu estou verdadeiramente arrependido, quando você está verdadeiramente arrependido, nós temos uma alegre submissão. Ele diz, não coma, e eu não como alegremente. Ele diz, coma, e eu como alegremente. Ele diz, não vista isso, não vista aquilo, não frequente esse lugar, não frequente aquele lugar. As redes sociais, não vá aqui, não vá lá, não acesse isso. E eu tenho uma alegre obediência, uma alegre submissão. Irmãos, esse é o fruto do verdadeiro arrependimento. Você lembra da semana passada que a Bíblia mencionou que João Batista pregava que precisava haver frutos de arrependimento? Jesus também deu a entender dos frutos do arrependimento quando ele conta uma parábola. Assista o vídeo da semana passada. Então, fruto do arrependimento, o que é? Alegre submissão à vontade de Deus. Deus diz, não faça isso. E eu alegremente me submeto. Isso é tomar a cruz. Agora, qual é as características do falso arrependimento, que foi o arrependimento de Satanás? Ellen White diz, a desgraça que experimentou, falando de Satanás, a desgraça que experimentara em perder a doce luz do céu, o senso de culpa que o apoquentava, o desapontamento que sentiu em não ver realizadas suas esperanças foram a causa de sua dor. Ser comandante fora do céu, esse é o texto que eu mencionei, ser comandante fora do céu era vastamente diferente de ser assim honrado no céu.
A perda que sofreu de todos os privilégios celestiais parecia demais para suportar. Ponto. Desejava recuperá-lo. Então, por que Satanás disse que se arrependeu? Na verdade, ele não queria eram as consequências do pecado. O que estava o incomodando era ele ver aqueles rostos, aqueles semblantes não mais felizes. O que o incomodavam eram as críticas, eram as acusações, e ele queria se safar disso. E aí chega para Jesus, faz uma reunião com Jesus, pede uma reunião e diz: Jesus, eu estou arrependido. Jesus conhece o coração. E Jesus diz: você não está arrependido. O que você está é lamentando a diferença de vida que você mesmo escolheu. Queridos, tremenda lição para mim e para você sobre o verdadeiro e o falso arrependimento. Entende? Porque eu tenho dito desde os primeiros vídeos aqui postando escatologia que a gente não entendeu ainda o verdadeiro arrependimento. Ok, vamos para o fim. Agora eu entro nos últimos textos do livro No Deserto da Tentação. E Ellen White vai nos dizer algumas coisas extremamente interessantes. Deixa eu introduzir os três ou quatro textos que eu vou ler aqui. O que Satanás queria era voltar para o céu, porque ele não se arrependeu do pecado, ele queria era desfrutar o que ele desfrutava no céu. Ele queria se safar da vida que ele vivia agora, depois do pecado, depois de expulso do céu. Ok? Aí Ellen White diz assim: era desígnio de Satanás que o estado do homem, Adão e Eva, fosse o mesmo dos anjos caídos, em rebelião contra Deus, insatisfeito, sem um vislumbre de esperança. Essa era a situação dele e essa era a situação que ele queria que os homens também entrassem. Olha o que ele arrazoava, Satanás. Arrazoava que se Deus perdoasse o homem pecador que havia criado, também perdoaria a ele seus anjos e receberia a todos em seu favor. Ou seja, eles voltariam para o céu. Entende por esse texto por que Satanás, uma das razões, não é a única, mas uma das razões que fez Satanás fazer com que Adão e Eva pecassem? Satanás viu o amor que Deus tinha para com Adão e Eva e pela raça humana, por mim e por você. E Satanás pensou assim: peraí, Jesus não me aceitou lá de volta, então eu vou fazer Adão e Eva pecarem. Olha a estratégia dele. Vou fazer Adão e Eva pecarem. E quando Adão e Eva pecarem, eu estou vendo o amor tremendo que Deus tem por Adão e Eva. E Deus vai dar o perdão para eles. Aí a gente argumenta: olha, mas se o Senhor deu o perdão para eles, vai ter que dar para nós também. Então Satanás fez com que Adão e Eva pecassem para conseguir uma brecha para aquele seu objetivo. Qual o objetivo? De novo, se safar da vida que agora ele vivia e voltar a viver a vida no céu, sem se arrepender. Então ele dizia assim: é verdade, eu não me arrependo. Estou parafraseando agora, para você entender a importância desse assunto do arrependimento. Satanás está dizendo assim: é verdade, Jesus sabe que eu não me arrependi, mas eu quero voltar para o céu mesmo assim. Eu quero ir para o céu mesmo sem me arrepender. Então eu vou fazer Adão e Eva pecarem. Eu sei que ele ama muito Adão e Eva e a raça humana, então ele vai dar o perdão. Quando ele der o perdão, eu consigo uma brecha e volto para o céu. E aí eu vou viver no céu mesmo sem me arrepender. Não deu certo. Por quê? Porque sem arrependimento, ninguém vai para o céu. Que lição para mim e para você. Sem arrependimento, ninguém vai para o céu. E sem o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Qual arrependimento? As características que já mencionei aqui, algumas, né? Obviamente. Não esgotei todas. Mas Ellen White mencionou em um texto aqui: enxergar a bondade de Deus. Quer saber se você verdadeiramente está arrependido? Você enxerga a bondade de Deus, consegue enxergar que Deus é bondoso, amoroso? O amor por ele aumenta. Lembra que Jesus falou uma profecia que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará? Inclusive quero fazer um sermão aqui sobre amor. O amor é muito mal compreendido hoje em dia. Mas Ellen White menciona que quando a pessoa está verdadeiramente arrependida, ela ama mais a Deus. E qual é a consequência? Uma feliz submissão, uma alegre submissão e obediência à lei de Deus. São as características do verdadeiro arrependimento. Eu estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados. Você está verdadeiramente arrependido dos seus pecados? Sinceridade, honestidade no nosso relacionamento com Deus. É disso que precisamos. Então, essa é a estratégia do diabo. Terminando,
Repito mais dois textos. Os anjos que se rebelaram foram tratados de acordo com a luz e experiência que abundantemente haviam usufruído no céu. Satanás, o chefe dos anjos caídos, tinha uma vez uma exaltada posição no céu. Era o mais honrado depois de Cristo. O conhecimento que ele, Satanás, bem como os anjos que com ele caíram, tinham do caráter de Deus, de sua bondade, sua misericórdia, sabedoria e excelente glória, tornou-lhes a culpa imperdoável. Por favor, assista aqui no canal, vou colocar aqui em cima no cartazinho, os sermões que fiz aqui sobre o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça, retirada do Espírito Santo. Acho que eu fiz uns 2 ou 3 sermões aqui nessa série escatológica mesmo. Não deixe de estudar esse tema se você é inscrito novo aqui no canal e não estudou ainda. Na verdade, você tem que estudar todos os temas aqui que eu postei, porque são de extrema importância para você como adventista nesses últimos dias. Para todos nós. Ellen White está mencionando que só teve plano de salvação para Adão e Eva, e para nós, para mim, para você, para a raça humana, mas não teve para eles. Por quê? Porque Deus conseguia, lembre-se que é a bondade de Deus que nos dá o arrependimento. Lembre-se. Deus ainda tinha a bondade dele para ser demonstrada para nós, para a raça humana. Já dizia um hino do Arautos do Rei, quando pecaram, falando de Adão e Eva, quando pecaram, descobriram, Adão e Eva, quando pecaram, descobriram seu perdão. Tinha características de Deus que nós não compreendíamos, que Adão e Eva não compreendiam. Então teve sim plano de salvação. Deus ainda podia os alcançar através da sua bondade. Através da sua bondade, Deus ainda podia os arrepender. Mas e Satanás? Ellen White menciona o conhecimento que ele, Satanás, bem como os anjos que com ele caíram, tinham do caráter de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da sabedoria e da excelsa glória de Deus. Esse conhecimento tornou a culpa deles imperdoável. Como é que Deus vai Deus, que ferramenta Deus vai usar para trazê-los? Não tem mais. Olha esse texto. Se foram capazes de rebelar-se justamente na presença de inexprimível glória, não poderiam ser colocados em nenhuma condição mais favorável para serem provados. Veja. Então Deus não tinha mais como alcançá-los, porque eles já tinham conhecido tudo de Deus. Não dá para conhecer tudo de Deus, porque Deus é infinito. Mas Deus não tinha mais como alcançá-los. A bondade, a misericórdia, a graça, a glória de Deus, eles já tinham conhecido. Agora, irmãos, é um ponto que eu e você, como adventistas, precisamos pensar. Por isso que eu disse para você assistir esses sermões lá do Fechamento da Porta da Graça. O conhecimento que eu e você temos. E Jesus já até profetizou isso no livro de Apocalipse 3, falando da igreja de Laodiceia, que a gente diz, rico sou. O conhecimento que nós temos, lembre-se, assista lá esses sermões, lembre-se que é o conhecimento a base para o pecado contra o Espírito Santo. É o conhecimento a base para se pecar contra o Espírito Santo. Ninguém peca contra o Espírito Santo sem conhecimento. Ellen White está dizendo que o conhecimento de Satanás e dos anjos que com ele caíram era tão amplo esse conhecimento, que não tinha mais como Deus os alcançar. Não tinha mais como. Então percebe, porque tantos adventistas do sétimo dia vão se perder? Já está profetizado isso. Me perdoe a sinceridade, mas eu tenho que falar a verdade aqui para você. Último texto. Sua culpa e castigo deveriam ser proporcionais aos seus exaltados privilégios nas cortes celestiais. Deus já não tinha mais como alcançá-los. Não é que essas minhas frases não está limitando Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Mas Deus deu oportunidade, Deus deu tempo, a porta da graça ainda estava aberta. Lembra como eu comecei aqui esse meu sermão? Lendo textos do livro Patriarcas e Profetas, Ellen White menciona que antes deles serem expulsos, antes de Satanás ser expulso, ele já tinha perdido a sua função como querubim cobridor. E antes de ser expulso, se ele quisesse voltar, ele ainda poderia voltar. Mas uma vez que ele foi expulso com seus anjos, justamente porque eles não quiseram mais. Foi uma escolha depois de muito... Lembra-se os textos que li? Deus os suportou longamente no céu. Não sabemos quanto tempo, mas Deus os suportou longamente. O enfoque principal que eu quero dar nesse fechamento, queridos, é que o arrependimento de Satanás era falso.
E ele foi longe demais porque ele tinha o conhecimento amplo de Deus e não viveu à altura desse conhecimento. Ele não teve uma prática à altura desse conhecimento. E aí entra uma grande lição para mim e para você como adventistas. E aí tantas lições que a gente pode tirar desse estudo do arrependimento de Satanás. Eu e você precisamos compreender o caráter de Deus, precisamos compreender as profecias, precisamos compreender o que o Espírito de Profecia já nos revelou, precisamos entender as verdades que Deus já nos revelou através da Bíblia e do Espírito de Profecia, e como adventista, tudo isso já está à nossa disposição e seremos julgados com base nesse conhecimento que tivemos ou que poderíamos ter e nos esquivamos. Queridos, lembre-se, é só a bondade de Deus que nos arrepende, que nos faz arrepender. Qual é o papel humano? Lembre-se do estudo da semana passada. Qual é o papel humano? É fazer alguma coisa? Não. É não fazer nada. E ele vai nos arrepender. Quando eu quero me arrepender, quando eu... Vou colocar de uma forma diferente. Quando eu como Satanás, pratico o arrependimento falso, o arrependimento que vem de mim mesmo, melhor colocado assim. Quando eu pratico o arrependimento que vem de mim mesmo, eu quero o céu, eu quero tudo isso, mas eu não me encaixo, não me enquadro no arrependimento que Deus me dá, não aceito o arrependimento que Deus me dá, o meu arrependimento não vale nada. Satanás queria ir para o céu sem se arrepender. Não existe. Simplesmente não existe. Percebe a importância do arrependimento nesses últimos dias? E veja, eu ainda nem entrei no arrependimento escatológico. Nem entrei. Porque nós vamos estudar o arrependimento escatológico mesmo sábado que vem. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Você que é adventista, você que não é adventista. Que Deus enxergue em você, em mim. Que Deus leia no meu coração, na minha mente, no seu coração e na sua mente, sinceridade. Que Deus possa realmente nos dar essa sinceridade que vem dele também. Mas que eu e você, nesses últimos dias, nos arrependamos de forma sincera. Com base naquilo que estudamos na semana passada, que a gente permita que ele nos arrependa. Deus abençoe você.